Olá, o Carbono Zero está de volta hoje para debater a importância do tratamento das águas residuais para a saúde pública. Vamos, por isso, ver como funciona o METAR. Visitámos a estação de tratamentos de águas residuais de Gaia Litoral, onde a nossa repórter, Lígia Pinto, acompanhou o processo de tratamento de águas. Portanto, começamos pelo início do tratamento. Estas duas tubagens recolhem o efluente desde a zona histórica de Gaia, portanto o Cais de Gaia, até à zona de Espinho, portanto é uma orla marítima com várias estações elevatórias que recolhem e levam o efluente até à obra de entrada, que nós chamamos de obra de entrada da instalação, onde se dá o tal tratamento preliminar inicial. Após a decantação primária temos o tal tratamento biológico, uma decantação secundária e temos, após a decantação secundária, um efluente já clarificado, digamos assim, e pronto para cumprir os limites da descarga que nos são impostos como em qualquer outra instalação. Portanto, e nota-se ao longo dos últimos anos cada vez mais a necessidade de investimento nesse tipo de equipamentos, porque cada vez mais há má utilização, digamos assim, dos nossos recursos e, portanto, acabam por vir aqui parar muitos objetos que não era suposto estarem nas redes de saneamento, desde pedaços de comida, plásticos, cotonetes, uma série de resíduos que acabam por dificultar depois o processo de tratamento e, portanto, têm que ser removidos logo à cabeça da instalação. Depois temos que remover também as areias, porque acabam por ser infiltrações, por intermédio das infiltrações acabam por também vir na rede de saneamento. As gorduras são também um problema para a rede de saneamento, sobretudo quando há uma forte componente de restauração, como é o caso da orla marítima aqui, e que têm que ser removidas também do processo para não prejudicar, sobretudo, o tratamento secundário e não darmos condições para que micro-organismos que são prejudiciais ao tratamento biológico proliferem. E, portanto, após essa remoção destes três componentes, digamos assim, destes produtos, areias, gorduras e gradados, temos então uma decantação primária com a remoção de sólidos sedimentáveis que são reaproveitados para a produção de biogás, como eu disse há pouco. Como convidados temos em estúdio João Vilaça, diretor da Exploração Sindouro, empresa responsável pelas hectares do Grande Porto, e Catarina Marques, técnica de saúde ambiental. Obrigada pela vossa presença em estúdio. Começo por si, João. Se nos pode explicar, já começámos a ver aqui o processo, mas como é que funciona uma grande hectare como a de Gaia Litoral, por exemplo? Muito bem. A água que nós recebemos é uma água de efluente urbano, portanto é uma água que tem características próprias, não deve ser misturado com outro tipo de contaminantes, como por exemplo provenientes de indústrias. E esse efluente, quando chega ao METAR, sofre várias etapas de purificação, que basicamente consistem em primeiro retirar os sólidos, portanto os pequenos plásticos, cotonetes, toalhetes, outros sólidos que aparecem nos efluentes, e depois uma segunda etapa onde vamos retirar a matéria orgânica. E depois de fazermos esta purificação, a água está então em condições de ser descarregada para o meio hídrico, por exemplo, para o mar, para um rio, para uma linha de água, que possa depois receber, já com um nível de qualidade para não causar perturbação no meio ambiente. Catarina, acha que haver mais hectares, como tem surgido nos últimos anos, é importante para a saúde pública e ambiental? Sim, sim. Ou seja, o aparecimento das hectares foi um marco quase que histórico, falando na saúde pública. Se pensarmos há 50 anos, tínhamos epidemias, muitas vezes causadas pela água contaminada, como acontece ainda nos países em desenvolvimento. A hepatite é uma doença transmitida através da água. João, acha que as hectares conseguem colmatar a maior parte deste tipo de problemas? É possível quando há estas descargas de água posteriores que não haja este tipo de doenças e de problemas de contaminação? Sim, como foi referido pela Catarina, não há dúvida nenhuma que a existência de um serviço de saneamento adequado introduz uma melhoria muito significativa na qualidade de vida das pessoas e também do meio ambiente. Portanto, em Portugal, só para ter uma ideia, existem mais de 2.700 hectares. Portanto, é um número muito elevado, cobre praticamente o território nacional todo e que garante que os afluentes, essencialmente urbanos, portanto, estou a falar do setor urbano,
mas esses efluentes, quando são recolhidos para os serviços de saneamento, são bem tratados e são descarregados em condições para o meio ambiente. E era pertinente, era necessário haver uma etar como, por exemplo, neste caso estamos a falar de Gaia, porque, e nota-se isso no ambiente, não é? Que há uma série de praias com bandeira azul que não existiam antes. Dúvida. Em Portugal, só para ter uma ideia, neste momento nós temos cerca de 97%, se não me engano, de praias com excelente qualidade, ou excelente ou muito boa qualidade da água, portanto, praias costeiras. Portanto, esta melhoria das massas de água é avaliada pela legislação nacional, pela legislação comunitária, e é algo que tem vindo a ser, digamos, tem vindo a sofrer um crescimento muito significativo em termos de qualidade. Reflete-se, por exemplo, nas bandeiras azuis das praias, reflete-se na utilização das águas dos rios, dos estuários, pelas pessoas, e reflete-se também na qualidade de vida e também da saúde. Isso é, sem dúvida, muito importante. Acha que as pessoas, Catarina, no caso, acha que as pessoas reconhecem todo este trabalho que tem sido feito e valorizam, ou ainda não têm essa consciência? Eu penso que cada vez mais com a educação ambiental nas escolas e com as visitas de estudo que muitas vezes são efetuadas às etares, começa a haver cada vez mais uma consciencialização para a importância do tratamento das águas residuais, neste caso urbanas. E é importante para a população poderem sentir também que a água que vão, portanto, consumir, neste caso não é consumir, mas que as águas estão limpas e não têm problemas. Sim, é muito importante. Mas refere bem que quando fazemos a ligação entre o consumo da água e depois a rejeição das águas dos efluentes, esta ligação é essencial. Portanto, há um ciclo da água, portanto, a água tem uma origem, e nós consumimos apenas uma pequeníssima parte, que é a parte, digamos, água doce disponível, que estima-se que é cerca de 1% da água total do planeta. E, portanto, dessa pequeníssima parte que existe disponível para nós consumirmos, nós temos que a consumir para beber, para todos os nossos usos, mas também depois temos que a tratar para voltar a incluir e, digamos, a que o ciclo se complete. Portanto, esta ligação é essencial. Mas ainda, estamos a falar neste caso concretamente em Portugal, os portugueses ainda deitam muita coisa fora pelo cano, ainda usam os sanitários, as bacias para deitar muita coisa que não deveriam. É verdade. Às vezes, ou muito frequentemente, confundimos digamos, os nossos pontos de descarga de saneamento com os baldes do lixo. E nós devemos realmente separar aquilo que é sólido, aquilo que os plásticos, os toalhetes são um problema enorme, é algo muito usado, digamos, nas famílias portuguesas, mas que são facilmente confundidos com papel higiênico, mas na verdade têm características muito diferentes e provocam imensos problemas nos nossos sistemas de saneamento, com custos acrescidos, com descargas indevidas, que às vezes acontecem por entupimentos e que seriam muito facilmente evitáveis se bastava colocar esse tipo de produtos no balde do lixo e aquilo que é para a água, na água. Portanto, ao lado da água haver sempre um balde do lixo. É uma coisa básica e bastante importante. Muito fácil. E a nível como técnica de saúde ambiental, isto é uma coisa que vocês pedem às pessoas ou ensinam às pessoas, Catarina? Sim, a nível da sensibilização ambiental, sim. Ou seja, o ensinamento de que tudo o que pertence, ou seja, a parte da separação dos resíduos, não é? Temos as diferentes fileiras que devemos cumprir e todo o que é resíduo orgânico, neste caso, muitas vezes o papel higiênico, os toalhetes, que não poderemos separar, devem ser encaminhados para o resíduo orgânico e não para, muitas vezes, para os sanitários, que depois terão consequências, principalmente na obra de entrada, que criarão entupimentos nas etares. Vamos continuar a acompanhar a reportagem na etar Gaia Litoral, agora com o tratamento de sólidos. Então, em que consiste esta segunda parte também muito importante neste processo? Sim, portanto, esta fase, no fundo, corresponde ao tratamento da fase sólida. Portanto, este excesso de lama biológica e excesso de lama primária são concentrados em dois órgãos que vemos atrás de nós. Portanto, a lama biológica é concentrada num flotador, tem mais tendência para vir à tona e, portanto, o espessador, no fundo, serve para concentrar a lama primária. São estes dois órgãos que vemos aqui. Portanto, quer a lama primária, quer a lama biológica é misturada e serve para alimentar uma outra etapa do processo de tratamento da etar, que é a digestão anaeróbia, que é feita aqui nestes
nestes dois órgãos que nós estamos. Portanto, ao contrário do tratamento biológico da fase líquida, em que é requerido o oxigênio, aqui o oxigênio no fundo é tóxico e acabamos por degradar a matéria orgânica de uma forma anaeróbia, portanto sem oxigênio. Nesta digestão anaeróbia, os compostos mais complexos, como as proteínas, os lípidos, os polissacarídeos, etc., são transformados em complexos cada vez mais simples, quer através por hidrólise ou por ação de vários micro-organismos, e chegamos ao final com os produtos desta digestão, que no fundo é metano e dióxido de carbono, que compõem o biogás. Temos outros compostos que são um bocadinho mais nocivos, que é o gás sulfídrico, por exemplo, que é necessário remover também da corrente de biogás, uma vez que nós aproveitamos este biogás que é produzido nestas unidades para consumo portanto, para produção de energia na instalação e também aproveitamos para aquecer um circuito de água que serve para manter a temperatura nestes digestores por volta dos 35 graus. Portanto, esta é a temperatura ideal para a reação e a degradação da matéria orgânica se dar e, portanto, é preciso manter estes 35 graus através de uma recirculação de lamas, que vimos lá em baixo, que são os fornecedores de calor, onde há uma recirculação de lama aquecida com esse circuito de água quente, e esse circuito de água quente, no fundo, é um circuito em que a água quente é aquecida por intermédio de uma caldeira que consome o próprio biogás que é produzido na instalação. Tentando desmistificar aqui um pouco, então, como é que as pessoas, o que é que as pessoas deitam na água que não está certo, podemos, até porque vos complica a vida, não é? Num etar, quando as pessoas deitam coisas indevidamente numa sanita, dando aqui um exemplo, é melhor deitar sopa na sanita do que, por exemplo, toalhitas. Assim, sem dúvida. Eu para tentar fazer uma regra simples, eu diria assim, o que seja líquido, em princípio com algumas exceções, como por exemplo os óleos, mas o que seja líquido à partida poderá ser descarregado numa sanita, por exemplo, ou nos sistemas de saneamento. O que é sólido, por exemplo, os toalhetes, as cotonetes, enfim, panos, algodão, portanto, tudo que seja sólido não se deve, por princípio, ser colocado e deve ser encaminhado para os resíduos sólidos, como foi aqui referido. Também falávamos aqui um pouco dos óleos. É difícil, é fácil, é tão grave como se costuma dizer? Força. É assim, comparativamente, comparando os óleos com, por exemplo, com a parte química, com muitas vezes descargas químicas, é óbvio que os óleos são mais simples de tratar, até porque as etares estão preparadas para uma parte de desengordamento, desculpem. Mas, de facto, complica também o próprio tratamento da água. Sim, é verdade. Se for possível evitar colocar óleos, nós agradecemos. Enfim, compreendemos que nem sempre é fácil, mas é sempre preferível não despejar os óleos e usar os sistemas de recolha seletiva que existem. Catarina, no caso de não haver estas etares, os impactos para o ambiente eram muito maiores. Sim, sem dúvida. Tanto a nível da parte das epidemias, das próprias doenças, mas também, ou seja, doenças ligadas muitas vezes com os micro-organismos, vírus, bactérias, mas também muitas vezes com a parte dos químicos, dos compostos, que muitas vezes as cargas orgânicas que as próprias águas têm e que depois têm influência, quer na parte da flora, quer da parte da fauna, nos cursos hídricos. Depreendo também que, João, que é preocupante as pessoas, por exemplo, deitarem medicamentos ou antibióticos nas águas. Sim. Tudo que seja medicamentos, e os antibióticos são um bom exemplo desse problema, devem claramente não serem colocados nos sistemas de saneamento. Isso é muito importante. As farmácias portuguesas, felizmente, têm um sistema muito bom de recolha. Nós já fizemos até um programa sobre isso. Funciona muito bem, portanto, é simplesmente só entregar os medicamentos, não é preciso... Enfim, e a farmácia é um serviço bastante disponível para a população portuguesa, felizmente. E, portanto,
A questão é que as hectares não estão preparadas, de uma forma geral, para tratar esses compostos. São compostos muito específicos que depois vão persistir no meio ambiente durante muito tempo e que devem ser ao todo evitados. Portanto, se nós pudermos, cada um de nós, fazer a nossa parte e separar em casa, isso vai ter grandes benefícios para o meio ambiente. Até porque este tipo de, por exemplo, os antibióticos interferem com processos químicos de tratamento nas hectares. Sim, podem interferir, mas o principal problema não é tanto no sistema de hectare, é mais depois no meio ambiente. Aí é que se vai notar mais porque o impacto negativo. Porque não conseguem tratar até ir para o meio ambiente. Porque eles passam pela hectare e, portanto, no fundo, vão ser aquilo que a hectare foi desenhada, que é fazer um filtro, fazer uma purificação da água que nos chega, para esse caso concreto não vai ter esse efeito desejado. Esta falta de cuidado que as pessoas podem ter, portanto, ao fazer o uso indevido da água e de tudo o que vai na corrente das águas, também, para além de ser difícil tratar nas hectares, também faz com que haja uma degradação de todo o percurso, não é? Que as águas seguem, das infraestruturas até chegar à hectare. Sim, também é verdade. Há um bocadinho falamos dos óleos, e posso dar aqui, digamos, contar aqui um bocadinho. O que acontece com os óleos antes de chegarem à hectare é que o óleo, quando está quente, está líquido, não é? Mas quando a temperatura arrefece, quando fica com contato com água fria, por exemplo, o óleo começa a ficar sólido. E, portanto, o que vai acontecer é que nas tubagens, portanto, antes de chegar ainda ao final da hectare, nas tubagens vamos ter matéria sólida. Portanto, que quando se junta com os toalhetes e com outros sólidos que formam uma bola, até há quem já chama os monstros do saneamento, porque acabam por criar, digamos, estruturas tão grandes que podem até, no limite, entupir os sistemas de saneamento. E quando um sistema de saneamento fica entupido, o que acontece é que o esgoto que vai lá parar não pode passar pela tubagem, pelo tubo, e, portanto, vai sair por onde for mais fácil. Portanto, sai por uma caixa, sai por uma rua, sai por uma casa, e, portanto, isso é algo que de todo queremos evitar. Claro. Vamos, por fim, conhecer o laboratório onde se fazem as análises dos afluentes e efluentes e dos estados intermédios do tratamento das águas. Como prometido, já estamos no laboratório desta hectare e na companhia de amostras, quer de afluentes, quer de efluentes. Que começo por perguntar qual a principal diferença. Portanto, nós chamamos afluente aquilo que aquilo que entra na instalação e efluente, portanto, aquilo que sai da instalação. Vemos aqui 3 exemplos completamente distintos. Um que é o efluente tipicamente doméstico ou essencialmente doméstico, que é este que temos neste frasco. Temos dois frascos aqui com afluentes tipicamente industriais, digamos assim, e bastante concentrados, que muitas vezes prejudicam o próprio processo de tratamento quando têm concentrações elevadas. Aqui temos uma amostra do efluente final de saída da hectare de hoje, portanto é o tal efluente final que é descarregado no exetor submarino para o Oceano Atlântico. Nestas 2 provetas temos, no fundo, o exemplo do que se passa no reator biológico. Como falamos ao longo do tratamento da linha líquida, portanto, estes sólidos, no fundo, é biomassa, são micro-organismos que vão crescendo à medida que vão consumindo a carga orgânica que existe no efluente. E, no fundo, estamos aqui quase a simular uma decantação secundária que ocorre após o tratamento biológico, com a separação da fase sólida, portanto, a biomassa, da fase líquida, que depois é descarregada para o meio receptor. Portanto, estes micro-organismos que são essenciais e, como falei anteriormente, desde que tenham condições adequadas para crescimento, o tratamento é eficiente e, portanto, para isso é preciso controlar o tipo de micro-organismos e a quantidade de micro-organismos que existem todos os dias, diariamente, nos reatores biológicos. Temos aqui alguns exemplos. E essa é a parte de trabalho aqui também da Irmelinda, que vou perturbar aqui um bocadinho, interromper o trabalho, para nos explicar então como é que é feito todo este controle destes micro-organismos nestas lamas. Pronto, nós fazemos a observação aqui ao microscópio e nós conseguimos fazer o registro e ver quais são os micro-organismos que são melhores ou os que são piores aqui para o tratamento. Para além de fazermos toda esta análise da microfauna, também fazemos algumas análises físico-químicas para ver o estado em que as amostras estão. Fazemos desde CQOs,
temos ali já os tubinhos, fazemos também a análise à CBO5, fazemos sólidos suspensos totais e nutrientes, nomeadamente nitratos, amónia, azoto e fósforo. Como é que é o trabalho diário aqui neste laboratório desta ETAR? Sim, é normal. Chegam as amostras todos os dias, que nós, para além das amostras da ETAR de Gaia Litoral, também fazemos análise a outras ETARs também pertencentes à Cimodouro e conforme vão chegando, nós vamos fazendo todas essas análises. É recompensador também trabalhar para uma melhoria da saúde pública? Ah, claro, sempre. Muito obrigada. Encerramos aqui este percurso na ETAR de Gaia Litoral. São várias as mensagens. A principal é que tem que cuidar do seu planeta, ter cuidado com o que coloca nos esgotos, para acabar por ajudar todo este trabalho de todos estes profissionais. Catarina, tendo em conta que a água é um bem escasso, acha que os portugueses gastam demasiada água ou até somos poupados? Se pensarmos que a ONU recomenda que seja gasto por cada habitante 110 litros por dia e que Portugal gasta cada habitante português gasta 187 litros por dia, poderemos constatar que gastamos um bocadinho acima da média que devíamos de gastar, não é? Claro está que somos um país desenvolvido, ou consideramos que somos um país desenvolvido, e muitas vezes este consumo de água está ligado ao nosso consumismo, porque se pensarmos que um telemóvel, que muitas vezes utilizamos apenas um ano, tem um consumo para o seu fabrico de 900 litros, é um impacto, ou seja, uma pegada hídrica, podemos falar assim, bastante grande. Aliás, os números são impressionantes. Eu estive a ler os números e penso que as pessoas em casa não têm a noção de quanto custa, por exemplo, fazer uma folha de papel ou todas essas coisas tão simples que nós usamos sem qualquer parcimónia no dia-a-dia e que afinal são tão caras a nível de recursos. Muitas vezes banalizamos uma coisa que é tão simples como chegar a casa e abrir a torneira, mas quando nas nossas próprias habitações, por alguma ruptura do saneamento, nos falta água, sentimos realmente que é um bem essencial. Porque o é. Qualquer pessoa, se pensarmos que conseguimos viver mais tempo sem comida do que sem água, é quase que, não é? Conseguimos constatar que a água é o bem essencial para todos os seres humanos. E acaba por ser assustador pensar que qualquer dia podemos estar limitados com este recurso. O tratamento de águas aqui também pode ajudar a que as pessoas se sintam mais confortáveis e a sentir que a água não é assim inesgotável? Eu julgo que sim. Eu acho que a confiança é uma das palavras-chave do nosso setor, do setor da água e do saneamento. Ou seja, cada um de nós, enquanto consumidores, temos que confiar que a água que nos chega é de boa qualidade, e garantidamente é, e também temos que confiar que depois, quando a rejeitamos, portanto, na segunda parte do ciclo, essa água vai ter digamos, um encaminhamento próprio para uma ETAR, que depois fará a sua rejeição para o meio hídrico. Portanto, essa questão da confiança é essencial. E estamos aqui a falar do quanto é que nós gastamos e da importância que a água tem para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, mas nós pagamos muito pouco por essa importância, não é? A ERSAR, que é a entidade reguladora do setor, estima ou calcula que, em média, cada família em Portugal gasta cerca de 23 euros por mês para a água e para o saneamento. E, portanto, mas é, ao mesmo tempo, aquele bem dos bens essenciais que é mais valorizado. Ou seja, se por acaso ficarmos durante um dia ou 2 dias sem um telemóvel, enfim, causa-nos certamente um transtorno, mas não vamos ter não vai afetar exatamente, as nossas condições básicas de vida. Mas a água não. Sem água para cozinharmos, sem água para a higiene, portanto, não vamos estar bem. E, portanto, pagamos muito pouco face à importância que é muito elevada da água e do saneamento. E acha que há aqui o risco de acontecer como aconteceu com o petróleo e com todos estes bens que, quando começam a escassear, podem ter aqui, o preço pode disparar brutalmente? Assim, brutalmente eu acho que não. mas acho que o setor em Portugal ainda não está, quer dizer, isto não é uma opinião, é um facto, ainda não cobre todos os custos que tem com o seu serviço.
Ou seja, no setor de saneamento, Portugal, em média, só cobra cerca de 90% dos seus custos. É um bocadinho subsidiado, digamos Portanto, assim. Neste caso, no parte do saneamento, apenas cerca de 10% do valor que é subsidiado. Portanto, podia haver aqui um aproveitamento muito maior e, portanto, sim. Até a nível das hectares, também me dizia que o objetivo presente e futuro das hectares é serem autossuficientes a nível de energia, o que Sim, também... Isso é um objetivo muito ambicioso que nós temos, que projetamos a médio prazo, enfim, esperamos para 2020, 2021 conseguimos ter a hectare de gás litoral que vimos há um bocadinho na peça. Digamos, temos assim um plano de assim, gostaríamos de chegar a um ponto em que a energia que nós gastamos para fazer o tratamento dos efluentes que recebemos é igual à energia que nós produzimos com esse mesmo tratamento. E, portanto, chegamos aqui ao ponto da igualdade ou da neutralidade energética. Carbono zero. No fundo, carbono zero, exatamente. E isso é uma ambição que temos, enfim, que está a ser seguida por outras empresas em Portugal, que é aplicável nas grandes instalações. Nas pequenas instalações isso não é possível ser feito, mas nas grandes instalações é possível ser feito, com um caminho longo, mas que gostaríamos de caminhar e gostaríamos de lá chegar um dia destes. Tornar cada vez mais eficiente também o trabalho das hectares. Obviamente isso tem um grande reflexo nos custos de operação. Não é? Portanto, se nós conseguimos produzir a mesma quantidade de energia que gastamos, vamos baixar em muito os custos de operação. E, portanto, isso terá consequências muito positivas para todos nós, enquanto consumidores destes serviços. Catarina, acha que é viável as pessoas começarem a aproveitar melhor também as águas em casa? Por exemplo, do banho, usar para a rega? Não temos ainda as casas preparadas para isso, mas acha que é viável a médio prazo isso vir a acontecer? Sim, no futuro, ou melhor, as casas do futuro já terão equacionadas essas formas de aproveitarmos a água. Por exemplo, automaticamente as canalizações, ou seja, fazer uma canalização direta das águas do banho, por exemplo, até para a água do sanitário, porque é uma água limpa, não é? Apenas se encontra contaminada por os detergentes ou por os resíduos da nossa própria pele e que podemos depois reaproveitá-la na parte do sanitário. Mas sim, também na parte das regas, muitas pessoas fazem o próprio uso doméstico, aproveitam a água do banho através de baldes e utilizam-na na rega. Isso não é uma utopia, é uma coisa possível. É uma coisa possível, sim, obviamente. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença no Carbono Zero e até uma próxima oportunidade. A água é um bem precioso sem o qual não poderíamos viver, por isso reduza, reutilize e facilite a sua reciclagem. Cuidar do presente é importante para evitarmos um futuro de escassez. O Carbono Zero volta para a semana. Até lá!